de Gabi. Hoje falando sobre culpa, vamos falar sobre como você eliminar essa culpa aí que te acompanha na sua vida. Vamos falar sobre esse tema, então já aproveita e se você conhece alguém aí que tá sempre se culpando, envia essa live, se você estiver vendo essa live depois, na gravação, envia para todas essas pessoas que possam sentir culpa. Vamos aqui, já vou enviar aqui para algumas pessoas também. E você que vai chegando aí, vai enviando pro povo aí também, gente. Bora lá pra gente agilizar aqui o nosso encontro. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, batendo esse nosso papo. E vamos escrever aqui também, gente, sobre para quem está aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Sumiu. Aqui. Vou escrever o título da live. O título do nosso encontro de hoje. Quem sente culpa por alguma coisa aí, já vai se preparando para interagir comigo. Vamos lá, como eliminar a culpa da sua vida. Deixa eu colocar aqui para fixar o comentário, pronto. Assim, estamos com o comentário dessa... Pronto, o comentário do nosso tema, né? Do nosso assunto de hoje. Pronto, deixa eu baixar aqui, não sei como baixar. Peraí, gente. Bem-vindos, quem foi chegando aqui, a gente já vai falar aqui sobre culpa hoje. Já aproveita, pega esse aviãozinho que tem aqui embaixo do lado direito e envia aí para quem você conhece, aquela pessoa que pode aí de repente sentir culpa, e você já aproveita e envia pro pessoal vir aqui participar com a gente da live, né? E do Poção Mágica de Gabi, sobre isso, como eliminar a culpa da sua vida. Então, gente, quero começar falando um pouquinho com vocês sobre como eliminar. Então, nós vamos falar, né, o foco dessa live, a gente vai falar esse como que você deve fazer para eliminar essa culpa. Mas aí eu pergunto para vocês, né, por que a culpa deve ser eliminada, né? Por que você carrega muitas vezes aí alguma culpa, alguma questão do que aconteceu aí na sua vida? Então, por que se liberar disso, né? Esses dias, inclusive, saiu um post sobre isso, né? Mais simples, mas passando um recado realmente ali com relação a você se liberar aí dessa questão de culpa. Então, o principal motivo, né, de a gente pensar em eliminar a culpa é a gente pensar em se liberar de questões do passado que aconteceram, né? Então, gente, é sempre importante a gente entender que o nosso passado, né, os acontecimentos lá de trás, na infância, como eu sempre digo, que é onde vem essa base, mas não só na sua infância, nesse caso da culpa. Aqui eu tô me referindo ao teu passado como um todo, né? Essa questão do passado, né, de todos nós, obviamente, ela tá muito interligada ao que vai acontecendo hoje na sua vida. Mas aí depende o quanto você está ligada ou ligado nesse passado. Por quê? Porque se você realmente se prende nesse passado, né, de uma maneira que você se sente culpada, por exemplo, que é esse nosso tema, você não consegue se liberar
e se libertar para que você faça as coisas que você tem aí para o teu presente e que vai determinar o teu futuro. Muitas vezes eu falo sobre isso. Já fiz reels falando sobre isso, né? Que uma parte, né, da tua vida, sim, ela está lá no passado, né? E aí você deve honrar, respeitar isso, ok, tá? Mas se liberando então dessas culpas, que a gente vai falar como fazer essa liberação, e ficando pronto, né, se preparando para o teu futuro de fato, né? Porque de acordo com essa forma como você se relaciona com o teu passado, vai ser a forma que vai determinar como você se relaciona com o teu presente. E é como você se relaciona com o seu presente que você determina o teu futuro próximo e mais longínquo também. Mas é de acordo com o teu presente. Então, se você vive uma vida cheia de culpas, cheia de remorsos com coisas que aconteceram lá atrás, né? Você não consegue seguir para o próximo passo, você não consegue ir para o próximo nível, né? Volta e meia eu comento sobre as minhas formações, enfim, sobre o que eu estudei, né? E uma das formações que eu tenho, que eu comecei pela linguagem do corpo, mas depois foi a escola onde eu fiz a psicanálise integrativa, que é a Escola Brasileira de Linguagem do Corpo da Cristina Cairo, tá? E ela, como professora, né, a Cristina Cairo fala uma frase que eu acho muito sábia, né? Que é assim: não importa o que aconteceu, levanta a cabeça, né? Então, eu acho essa frase, ela bastante impactante, e eu vejo algumas pessoas, né, quando falam, poxa, não importa o que aconteceu, né? Então, quer dizer, se a pessoa fez alguma coisa muito impactante lá atrás, isso não importa. Eu até falei, acho que, não sei se foi na semana passada aqui no Poção Mágica, que eu dei um exemplo assim, vamos dizer que uma pessoa matou outra pessoa, né? E aí vamos pegar essa frase de exemplo, né? Que essa frase diz, não importa o que aconteceu, levanta tua cabeça e segue. Mesmo uma pessoa que tenha cometido algo, né, mais impactante como isso, né? Como matar outra pessoa, tá? Pensa o seguinte, se essa pessoa se dá conta, se arrepende, vê que ela teve um ato errado, né? Que ela não fez, que ela fez uma coisa errada, né? Se ela se dá conta disso, por que não essa pessoa não tenha... não pode se liberar de remorsos, de culpas, né? Imagina a culpa que uma pessoa dessas enfrenta, gente. Carrega, né? Bem-vindo, gente que vai chegando aí, né? Então, imagina nesse exemplo o tamanho da culpa de uma pessoa, de repente, que mata outra pessoa. Claro, se for uma pessoa psicopata, realmente com doenças psíquicas, ela pode matar e não tá nem aí, né? Mas quando a gente escuta essa frase, não importa o que aconteceu, né? E aí levanta a cabeça, mesmo uma pessoa que tenha, vamos dizer, feito algo assim tão impactante, né? Tão drástico, é uma pessoa que, porque ela não pode ser perdoada, ela não pode ser liberada para que ela siga as coisas da vida dela, enfim, né? Pode, né, gente, desde que ela tome consciência, de que ela perceba que não foi legal o que ela fez, enfim, que impactou na vida de outras pessoas, enfim, né? Então, é só um exemplo com essa frase muito sábia que eu acho, né, da minha professora, né, de um dos meus professores, gente, porque nessa caminhada eu já tive vários professores bastante importantes, né, cada um em uma etapa do meu momento de estudos, né, e eu acho essa frase bastante legal, não importa o que aconteceu, levanta a cabeça, né, e eu acrescentaria, levanta a cabeça e siga, né. Então, boa noite, gente que tá aí, que foi chegando, a Mara, a Wanda... E a minha mãe sempre presente na live, aqui firme e forte. Então, gente, quando a gente vai falar, né, sobre o como eliminar a culpa, que a gente vai falar daqui um pouquinho, mas pensando e analisando, né, fazendo essas correlações de por que então eu me liberar de culpas, a gente começando a entender dessas relações do nosso passado com o nosso presente, já é um primeiro horizonte que a gente abre, tá? Eu sempre comento, né,
que quanto mais a gente conseguir expandir consciência, a gente conseguir, o que é expandir consciência, né? É a gente abrir os nossos horizontes, vou dar um exemplo para vocês, é a gente abrir os nossos horizontes, né? Aquilo que, né, para onde eu vou, para onde essa consciência me leva. Então, por exemplo, vamos dizer que você mora numa cidade e, né, daí vai depender da história de cada um, né, mas você morou sempre numa cidade e um belo dia apareceu uma oportunidade, você foi fazer uma viagem para uma outra cidade, para um outro estado, para um outro país, né? Então, o que acontece quando a gente sai de um local numa viagem, né? Um exemplo de uma viagem. Você expande a tua consciência. E vou dar uns termos mais técnicos sobre esse expandir sua consciência, né? Porque assim, gente, também quem foi chegando agora, né? Eu sou psicanalista, trabalho com a estruturação emocional, que é um método que eu criei, mas a minha formação base é a nutrição, né? Tá até aqui em cima. E é a nutrição. Então, o que a gente sabe pela ciência, né? A gente sabe que os nossos neurônios, né? Existe lá toda uma rede neural que tá ali toda interligada. E tem uma coisa que se chama, né, é uma forma, né, que acontece no nosso cérebro, que é neurogênese, tá? O que é neurogênese? É a criação, né, como se fosse o nascimento de novos neurônios, né? Então, assim, os neurônios, eles podem, então, podemos aumentar o número de neurônios, principalmente os neurônios utilizados no nosso cérebro, tá? De que maneira que isso é feito? O exercício físico tem um impacto bastante importante na neurogênese, principalmente a musculação, vários estudos mostram isso. Existem alguns alimentos que também fazem esse papel. E esse exemplo que eu estava dando, vamos lá, foi viajar, saiu da cidade que você mora, foi para um outro estado, para um outro país, isso também vai fazer com que aconteça a neurogênese no teu cérebro, né? Que é esse aumento de novos neurônios. Então, quando a gente fala expandir consciência, não é simplesmente a gente pensar assim, a gente tem até aquele bonequinho, né, aqui do WhatsApp, Instagram, enfim, que explode a cabeça, né? Uau! Eu comecei a ver, enxergar e perceber coisas que eu nunca pensei, que eu nem tinha noção. Você começa a expandir a tua consciência, mas biologicamente também está acontecendo, para que isso aconteça, também está acontecendo essa neurogênese que te traz mais neurônios. Então é assim, nesse exemplo da viagem, uma pessoa que sai de uma cidade, ela vai viajar para um outro estado, para um outro país, o que vai acontecer com ela? Quando ela volta para a cidade dela, ela expandiu a consciência dela. Ela conheceu um outro local, ela conheceu várias pessoas, ela conheceu, dependendo se foi para um outro país, ela conheceu uma outra cultura, mas a gente não precisa ir tão longe, né, gente? Dentro do Brasil a gente percebe isso. Por exemplo, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, então é só para quem sai do Sul e vai para o Nordeste, é diferente, são alimentos diferentes, é uma cultura praticamente, somos todos brasileiros maravilhosos que somos, né? Porque eu amo o Brasil, gente, amo de fato o Brasil e eu vejo muita esperança e digo mais para vocês, Brasil é a nossa terra prometida, a nossa terra do futuro. Então nós temos essa diferenciação tão grande, mas quando você sai de uma cidade e vai para uma outra que tem todo um ambiente diferente, você expande a tua consciência literalmente aumentando os teus neurônios com a neurogênese, né? Então isso vai acontecer com uma como se diz, por exemplo, com a viagem, que é o exemplo que eu tava dando, né? E, por exemplo, eu já tô há 14 anos fora de Porto Alegre, que eu saí de lá, né? Eu nasci em Porto Alegre, não moro lá já há vários anos, né? Então, morei muitos anos no Rio, hoje em São Paulo. Então, assim, isso faz com que a gente abra esses horizontes e aí quando quando a gente expande consciência, a gente não tem mais como tu voltar e como se tu quisesse botar a tua cabeça de novo naquela forma que você via. Porque víamos a vida de um jeito. Quando expandimos consciência e percebemos que existem mais possibilidades,
Porque expandir consciência, gente, não é nada mais, nada menos do que você perceber muitas vezes que existe mais do que o teu mundo interno, do que aquilo que você aprendeu como verdade, quando eu falo aqui das crenças, né? E as crenças têm tudo a ver com a questão de culpa que a gente está falando aqui. Por quê? Porque se você fizer algo diferente daquilo que você, se você fizer algo diferente daquilo que você estava lá acostumado, daquilo que você acredita, você vai se sentir culpada, né? Então, essa forma de ver as coisas é bastante importante quando a gente vai falar daqui um pouquinho sobre essa questão de como eliminar a culpa, né? Porque nesse primeiro momento aqui do nosso poção mágica, que a gente está falando aqui sobre por que então eliminar essas culpas, e falamos já da questão do passado, a influência dele no teu presente, essa questão de expandir consciência também começa a te dar possibilidades. Olha que só que legal, que sacada. Começa a te dar a possibilidade de você até entender que lá naquela época que você fez tal coisa, que você teve tal atitude, que você se culpa até hoje, mesmo que tenha passado 2 anos, 10 anos, 20 anos, enfim, cada um com a sua realidade, e tem pessoas que ficam muitas vezes 20, 30 anos, uma vida inteira se culpando por algo. Só que quando a gente entende que lá naquela ocasião você fez aquilo que você sabia fazer com a consciência que você tinha naquela época. Vamos dar um exemplo. Na época que eu morava em Porto Alegre e eu nunca tinha viajado para nenhum lugar, eu não tinha noção o que tinha fora de Porto Alegre. Eu não sabia, porque eu nunca tinha saído de lá, né? E aí eu saí as primeiras vezes em viagem, depois nessas situações de eu realmente me mudar. E olha como tem a ver com a expansão de consciência. Às vezes, e aí vai muito dessa coisa também, gente, do teu modo de funcionamento operante, que é aquela coisa da gente se conhecer e saber como cada um de nós funcionamos, né? Então, nós funcionamos de uma maneira que é pessoal, cada um tem o seu jeitinho de funcionar. Então, isso combina muito comigo, essa coisa até das viagens e tal. Então, quando eu saí dali em viagem, outra vez e tal, foi pulsando dentro de mim aquela vontade de querer até morar fora ali da onde eu morava, e foi o que eu acabei fazendo. Muitas vezes, gente, eu me uso de exemplo aqui, mas para ilustrar, né? E de qualquer forma, foi justamente a partir da minha história, das culpas que eu tinha, das culpas que eu superei, de todos esses remorsos, de todas essas coisas que eu fui passando na minha caminhada, que eu criei estruturação emocional para hoje ajudar vocês, porque eu já passei por esse caminho, né? Cada um daqui tem um caminho aí, alguma questão. Então, olha só, voltando aqui essa parte de você entender que lá atrás, aquele exemplo que eu falei mais ali no início, sei lá, uma pessoa matou alguém. Ela, naquele momento, com a consciência que ela tinha, ela acabou realizando lá aquele ato. Passado um tempo, né? Aí vem aquela frase do não importa o que aconteceu. Passado um tempo, se tem ali uma percepção, uma dimensão, de repente, de que aquilo ali não era uma coisa legal a ser feita, que foi feita. Então, quando a gente começa, olha só, entender que lá quando aconteceu determinada situação, você fez com a consciência que você tinha, você já começa a desenosar esses emaranhados e te libertando, porque você começa a perceber que tudo na nossa vida vai acontecendo de acordo com essa consciência que temos. Então vai caber culpa aí, a culpa começa a não caber mais nesse contexto, quando a gente entende aí essas coisas. Então, por exemplo, essa semana eu recebi uma mensagem no direct, né, de uma pessoa que falava, né, que ela foi bastante humilhada pelos pais lá na infância, né, e ao invés, vamos dizer, da criança ser elogiada, pelo contrário, a criança era todo o tempo humilhada, era todo o tempo falavam palavras ruins para essa pessoa e tudo mais. Então, se cresce, né, por isso que eu já falei ali que
hoje eu falei, né? Eu sempre falo da infância, mas hoje eu trouxe também o passado, que é o passado da nossa vida adulta mesmo, né? Então, quando a gente traz esses traumas lá da infância, repercute na nossa vida adulta, então a gente começa a viver uma vida que, por exemplo, nesse exemplo que eu acabei de dar, a pessoa ela acaba não se sentindo merecedora de nada, porque ela passou a infância dela inteira ouvindo que ela não tinha o corpo legal, que ela era gordinha, alguma coisa assim. Até isso me lembrou coisas da minha infância. Olha que legal, porque tá tudo interligado, gente. Todos somos um, né? E eu sempre digo que através de uma das leis, que é a lei do semelhante atrai semelhante, nós acabamos nos conectando, né? Vocês vão chegando também até mim, né? E quando eu digo universo, me envia pessoas que eu possa ajudar, né? Com a minha história, com o que eu passei e tudo mais, e a gente vai se conectando por semelhança, tem alguma coisa ali parecida na história. E o que eu me lembrei é que quando eu era pequena, né? Tinha toda aquela coisa, né? Minha mãe sempre me conta, eu não lembro tanto dessa questão tão rígida, mas que ela sempre ficou a vida inteira fazendo dieta, tá? Então, cuidando da alimentação e assim, né? Quem já viu aquelas roupas da década de 70, 60, aquelas mulheres da cinturinha aqui, é que eu tô fazendo assim com a mão, mas vocês nem estão vendo aqui a minha barriga, a cinturinha assim, bem fininha, né, a mulher violão, então tem que estar lá, bem magérrima e tal. Quanto esforço, né? Claro que a gente sabe que essas coisas, os distúrbios alimentares, né? Os transtornos alimentares, que eu fui até estudar nessa minha caminhada da nutrição, ocorrem até hoje, a gente sabe disso, né? Mas quantos transtornos alimentares não tinham ali por trás, uma anorexia, uma bulimia, para aquelas mulheres lá daquela época estarem ali com aquela cinturinha ali, com aquele cintinho e toda, né? Não tá comendo, não, né? Tem alguma coisa aí por trás, né? E aí então eu via a minha mãe sempre fazendo essas dietas, mas sem entender que era dieta, que a pessoa tá se esforçando para aquilo. A gente não entende isso, né? Eu não entendia. E aí vinha o negócio assim, ó, eles assistindo televisão, e daí falava assim, olha ali aquela atriz, como ela tá gorda. Vejam que tem a ver com o exemplo que essa pessoa, né, trouxe, né, essa cliente. Olha ali a fulana, olha como a fulana tá gorda. Mas, gente, olha ali aquela roupa da fulana que tá gorda, que não sei o quê. Aí começava a vir, então eu lembro muitas vezes o meu pai falando, né, tem uma irmã mais velha de 10 anos mais. Então, falando pra minha irmã, imagina a minha irmã com 16, 17 anos... E o pai ali, e eu lembro que ela já tava ficando meio gordinha nessa idade, porque eu vejo nas fotos e tal, não de lembrar da presença. Mas assim, ele falava assim, olha como tá gorda, olha que não sei o que, para de comer, tá gorda e tal. E eu, 10 anos menos, mas eu já estava presenciando tudo aquilo. Então era questões até de xingamentos de que tá gorda. Então assim, a pergunta até da pessoa foi assim, eu passei ouvindo tudo isso na minha infância, eu vou conseguir emagrecer? Como que eu faço isso? Vai ter que trabalhar isso. Eu tive que trabalhar, porque quando eu tive 17 anos de idade, aconteceu um gatilho. O gatilho é aquilo que te dá o estímulo para que tudo comece a vir à tona, tá? E aí aconteceu um gatilho quando começou o transtorno alimentar, que eu tive compulsão alimentar, eu comi as paredes e aumentei um monte de peso, tá? Então, a minha irmã ouviu isso, eu ouvi isso com 7 anos de idade, já ouvia. Então, meu pai falava assim, chamava de a vaca e a vaquinha. Gente, hoje eu tô rindo, né? Mas pensa quanto trauma. E é legal eu trazer essa história, porque de repente na casa de vocês não foram chamados de vaca e vaquinha, mas como a cliente me falou, foi chamado de outra coisa que te causou um trauma, uma outra coisa que tá hoje, muitas vezes, impregnada em você. O que isso tem a ver com culpa, Gabriela? Então a live não é sobre culpa, poção mágica. É sobre culpa e isso tem tudo a ver, gente. Porque pensa isso gravado no inconsciente da pessoa. A pessoa cresce e aí ela tá comendo, inconsciente dela, lá dentro, nas profundezas do nosso ser, gente, tá gravado.
que ela era chamada de vaca, de vaquinha, de gorda. Então a pessoa come, aí já viu a história da pessoa comer um doce e sentir culpa? Comer uma coisa e sentir culpa? Sim. E isso, a comida é só um exemplo, gente. Até porque o foco não é a comida, aqui é culpa geral, tá? Só que me veio esse exemplo na cabeça e eu acho que ele ilustra muito bem. Porque isso a gente pode estender para outras coisas da nossa vida. Pode ser pelo dinheiro, por exemplo, né? Isso, exatamente. Olha só que legal que a Bru comentou aqui. Sinto que as coisas não funcionam pra mim, apesar de eu me esforçar muito. Isso pode estar relacionado à culpa? Sim. Né? Tirando esse exemplo da área da alimentação, que aí entraria pessoas que têm dificuldade para emagrecer, para se libertar de uma compulsão e tal, outras áreas da vida. Tem a ver até com o que eu ia falar agora, que eu ia comentar, até pro dinheiro, por exemplo. Então, às vezes tem isso, ó, até a forma, né, como tá escrito assim, apesar de me esforçar muito, né, então, por exemplo, uma crença que fala, né, eu tenho que me esforçar muito, para ganhar dinheiro tem que ser muito, é muito pesado, é muito difícil, né, e isso tem a ver com crenças que trazem culpa, porque é que nem aquela lá, não tem, quem é rico não vai para o céu, uma coisa assim, né? Então, pensa, olha a culpa colocada aí, como se diz, a força dessa culpa colocada aí, em que a pessoa fica ali com uma sensação de que se ela não tiver se ela não for... Desculpa, ao contrário, se ela for rica, ela não entra no céu. Então quer dizer que para entrar no céu tem que ser pobre, né? Então já entra uma culpa. Então é assim, a pessoa se culpa, se ela ganhar dinheiro, ela vai se sentir culpada. É que nem a história de se vai comer o doce, vai se sentir culpada. Porque ficou gravado isso lá na infância de que chamava assim assado a pessoa. Mas então se ganha dinheiro... Se vier um trabalho fácil, então olha só essa que me veio agora. Então quer dizer que se eu tiver um trabalho que é uma diversão para mim, que eu me alegro trabalhando, que para mim eu tenho prazer de fazer aquele trabalho, então quer dizer que isso não tá certo, porque trabalho é uma coisa que tem que ser esforço e tudo mais. Então, teoricamente, no quesito culpa, a pessoa que tá ali trabalhando felizona e tal, ela deveria se sentir culpada porque ela tem prazer pelo aquilo que ela exerce? Não, né, gente? Então, aí vão entrando as culpas, né? Essas relações aí da culpa da gente trazer esse entendimento, né? Então, recapitulando esses dois pontos, tá? O ponto de que tem o teu passado da infância mesmo, que já falamos, que é aquilo que você viu, ouviu, sentiu. Eu dei exemplos do que a cliente me passou, eu dei exemplos do que eu passei. Então, isso é um dos pontos que vai impregnar dentro de você, né? No teu inconsciente, aqueles traumas, aquilo ali, tá? O outro ponto do passado é que ao longo da tua vida, depois você já saiu... Peraí que a moto passou. Você já saiu dessa etapa aí da infância, você tá vivendo a tua vida adulta, normal, tá? Só que, quando você olha de hoje lá pra trás, você vê aí várias coisas aí que aconteceram na tua vida e que te culpar, que você se sente culpada pelo teu passado. Por exemplo, sei lá, a pessoa se relacionou, teve um namoro, ficou noiva e de repente esse noivado não deu, ia virar um casamento, de repente não deu certo e os dois se separaram, né? Ou pode não ter ficado noivo, ou de repente você teve relacionamentos amorosos e você se culpa achando de que o fulaninho de tal... E vocês se separaram porque tu não foi legal com ele, porque você se culpa que você podia ter sido uma namorada melhor, porque você podia ter sido um namorado melhor, uma pessoa melhor. E aí, se você tivesse sido essa pessoa melhor, aquele relacionamento não teria acabado. E você se culpa até hoje por isso, né? Então são dois passados, esse passado da infância e esse passado ao longo da tua vida, tá? Só que, não, se liberta disso, né, gente? É um exemplo que eu dei aqui, mas de repente alguém se identificou aí.
naquele momento, quando você era namorado ou namorado do fulaninho, você fez e você se comportou da forma que você tinha consciência naquele momento. Hoje que você já vê o mundo diferente, que você já expandiu tua consciência para várias questões, talvez se tivesse acontecido aquilo nos dias de hoje, você teria conduzido a situação, as coisas ali de uma forma diferente, não teria acontecido. Aí você vai ficar se culpando? Não, o fulaninho nem estava no teu caminho, nem era da tua vida. Deixa ele pra lá, vamos se libertar dessa culpa aí, né? Já vão pescando que a ideia de falar do como, mas eu já tô dando umas pinceladas aqui no como, nas entrelinhas, né, gente? E aí nós falamos nesse recapitular da expansão de consciência que eu acabei de dizer. Você precisa começar a perceber e expandir tua consciência, gente. O meu papel aqui com vocês, no Poção Mágica, nos Reels, nos Stories, depois vocês comentem pra mim, gente, vocês estão gostando do Reels, que a ideia do Reels, ou a gente pega umas ideias da modinha que tem, mas com o conteúdo que eu trago pra vocês aqui da estruturação emocional, ou agora alguns vídeos com trechos curtos para te dar insight. O que eu quero é que você, quando assista meu stories, quando assista Reels, quando assista aqui o Poção, que você tenha insights que te deem virada de chave, tá? Então, expandir tua consciência vai fazer com que você olhe para coisas que até hoje você se sentia culpada e que você comece a pensar. Eu quero que você saia de hoje aqui dessa live pensando, poxa, será mesmo que eu preciso me sentir culpada por aquilo lá que eu tantos anos, há tanto tempo eu fico me culpando? Poxa, mas e você mesmo vai se autoanalisar nisso. Essa já é a tua tarefa aí, já vai anotando, tá? E aí, gente, tem mais uma coisinha que eu quero te falar sobre, então, por que você sair dessa culpa, né? E já vai pegar gancho com vários exemplos que eu dei aqui hoje que falamos, tá? Que é a questão do papel de vítima, gente. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Que muitas vezes a gente tá ali tão preso numa situação que a gente se sente culpado, que a gente tem remorso e que a gente não tá vendo uma saída para se libertar daquela culpa, que é mais confortável, vamos dizer assim, ficar sentada na cadeira de vítima. Ficar sentada naquela posição que eu não preciso me levantar, que eu não preciso sair dali e entender, expandir consciência e compreender tudo o que aconteceu naquele momento, naquela época, né? E aí é como se eu ficasse naquela situação do chicotinho, como eu falo, né? Então você fica ali se chicoteando, né? E até se colocando como vítima. Nossa, eu não tive culpa de nada, eu não fiz nada. E aí, olha que interessante aqui. Automaticamente, eu acabei de dizer no exemplo que eu tô dando, né? Como se fosse a fala interna, né, da pessoa, poxa, não tive culpa de nada, e quando se está na posição de vítima, tá? Só que é tão automático muitas vezes a gente já buscar na gente ou nas pessoas um culpado, né? Então acontece alguma coisa na sua vida ou acontece alguma coisa ao seu redor e você já fica naquela sensação de, peraí, ó, tá vendo o dedo, ó? Deixa eu ver aqui, tô procurando, quem será que é o culpado dessa história, né? Então é muito comum se buscar uma culpa, né? Seja sua, seja de outro, né? Porque é como se precisássemos dar um endereço, um remetente de alguém para assumir a responsabilidade de alguma coisa. Mas pensa comigo, e se você mesma assume a responsabilidade das coisas que acontecem na tua vida, se levanta da cadeira aí de vítima, entre aspas, e assume a responsabilidade, bate no peito, poxa, eu assumo aqui, eu entendo o que aconteceu. Quer ver uma questão? Esse exemplo que eu dei lá, tanto da pessoa que é a cliente, assim como o meu exemplo que eu falei agora, porque aí o meu pai chamava assim assado, eu demorei muito tempo, né, pra me libertar disso com relação, por exemplo, ao meu pai. E isso que não era tão forte pra mim, era até mais pra minha irmã essa questão,
né? Mas eu tava ali junto, tanto é que era a vaca e a vaquinha, né? Para quem chegou depois dá uma olhada um pouco antes para entender. Então, gente, a questão é quando você entende que quando o outro faz algo para você, aquele outro, ele pode ter uma criança ferida dentro dele. Porque ele teve a pessoa que ela tá atacando a outra pessoa e que depois gera todas essas culpas e remorsos para um lado e para o outro lado, porque tu entende que até quem estava ali sendo atacada também fica com culpa e com remorso. Acaba ficando das duas partes. Porque o que a gente tem que lembrar sempre e entender é que quem nos educou, seja pai e mãe ou outras pessoas, que pode ser dependendo da sua história, mas que, vamos pensar no pai e na mãe, que seria o mais, mais básico, eu vou estar generalizando, tá? Não, sem generalizações. Mas vamos dar um exemplo de pai e mãe. O seu pai e a sua mãe, eles também foram crianças. E eles tiveram os pais deles, que são seus avós, né? E aí, assim, como foi a infância deles, né? Porque às vezes a gente fica ali, poxa, eles estão ali tratando aquela criança assim, assado. Puxa vida, meu pai e a minha mãe fizeram isso comigo. Olha só como eu sou aqui uma coitada, que tô aqui sentada na cadeira de vítima, reclamando, e agora eu faço coisas que eu me culpo, porque eu fui uma coitada na infância. Só que coitados foram eles na infância deles, né? Que infância de merda, gente, dizendo já o palavrão, mas que eles puderam ter. Então, quando tu começa a refletir e pensar que o teu pai e a tua mãe, quando eles foram, foram a pior parte que você possa ter tido da tua infância, que você lembre ou não, que hoje você se dá conta, né? Poxa, eu não sei como me desvencilhar disso, que foi até o que essa moça me comentou lá. Você fica ali se sentindo presa nisso. Só que quando você olha, entende que essas pessoas também foram vítimas de vítimas, eu costumo dizer, né? Porque eles tiveram essas outras pessoas também machucadas lá como adultos, mas eram machucados porque foram maltratados na sua infância. Se a gente for olhar assim, é como a constelação mostra. Atrás da gente tem aqui, ó, meu pai e a minha mãe, atrás tem os pais deles e os nossos, então, avós, bisavós, trisavós, tetravós, tataravós, e tá tudo lá atrás. E quanta gente! E é um repassando a dor que teve na sua infância pro outro, né? Por isso que, assim, né, a coisa mais linda e maravilhosa do mundo é quem começa a expandir consciência, entender tudo isso. Eu sempre tive pra mim, gente, que quem tem filho, né, quem pensa em ter filho, claro que depende se você tá me escutando e você já tem os seus filhos, está tudo bem, porque você fez com os teus filhos aquilo que você aprendeu, que você passou também. Mas quem pode se preparar tem que fazer terapia. Primeiro você tem que se entender, primeiro você tem que se estruturar emocionalmente, para quando você traz um serzinho para esse mundo, você conseguir conduzir isso, você entender que você passou por todos esses turbilhões por causa de toda essa ancestralidade que foi vindo em cascata até você, como foi ensinado, e foi passando para frente de um para o outro. Agora, quando você entende tudo isso e você se trabalha, você já vai poder proporcionar uma outra forma de educação para o teu filho, né? Então, para quem tem essa oportunidade, legal. Quem já tem filho, tá tudo bem, porque você já fez e você foi o melhor pai, a melhor mãe que você poderia ter sido, com a consciência que você tinha. E aí a gente começa a se liberar dessas culpas, né? Como que a gente vai se liberar dessas culpas, gente? Tudo que vem sendo falado desde o início do Poção Mágica de Gabi até agora são exemplos que já vai te mostrando como você vai se liberar, tá? Então você vai se liberar entendendo que você fez o que você podia fazer naquele momento. Isso já é um baita de uma baita de uma libertação que já te traz, tá? Quando você entende que aquilo ali foi o que você tinha para aquele momento. Sabe aquele negócio assim? Ah, gente, vamos cozinhar aí uma comida hoje?
Eu quero fazer um bacalhau. Mas tá faltando cebola. Então tá bom, vai ser bacalhau sem cebola hoje. É o que tem pra hoje. Sabe aquela frase basicona? É o que tem pra hoje. É o que tinha naquele momento e você só fez o que tinha naquele momento. E tá tudo ótimo. Tá tudo bem. Quando você começa a olhar que tá diferente, que tá tudo ótimo, que tá tudo bem, é diferente a forma como você olha pra vida, tá? Se você continua presa nas culpas, sem se libertar, você fica literalmente amarrada e a tua vida trava, a tua vida bloqueia. Então, aí a importância de ter esse entendimento todo que a gente está falando aqui para desamarrar a tua vida. Se a tua vida tá parada em algum aspecto, o que tu tá sentindo culpa ali? Precisamos dissolver essa culpa. Como que a gente vai dissolver essa culpa então, gente? Vamos dissolver essa culpa, liberando o perdão, percebendo e sentindo muito, verdadeiramente, do fundo do teu coração. E aí, gente, você pode trabalhar um exercício para você fazer isso, né? Então, um exercício para você fazer isso é você entrar num processo meditativo, tá? Que é indicado, independente de você fazer isso especificamente para essa situação de culpa, mas comece a colocar a meditação na tua vida diária, 5 minutinhos por dia, tá? Fecha os olhos e visualiza, por exemplo, hoje é segunda-feira, hoje antes de dormir, fecha os olhos, imagina uma luz, como se fosse uma chuva de luz dourada, prateada, caindo sobre o teu corpo, limpando todas as energias do teu dia. Sabe quando tu toma banho, né, no final do dia? Então tu limpa todo o teu corpo, tira as impurezas do corpo físico, né? Visualiza essa chuvinha de luz dourada de noite antes de dormir, que você vai estar limpando tudo que aconteceu no teu dia, todas as energias que foram demandadas para ti, que vieram até ti ou que tentaram chegar, e você vai estar limpando isso, tá? E nesse exercício, para que você limpe essa questão de culpa, o que você vai fazer? Você pode fazer essa chuvinha e você, de olhos fechados, vai visualizar a situação com a pessoa, ou com o acontecimento, com a pessoa ou com o acontecimento que você está sentindo essa culpa aí. De repente, tu pode me dizer assim, poxa, Gabriela, mas eu tenho culpa da minha vida inteira. Então, você pega um caderno, faz uma lista. É verdade, gente, faz uma lista e coloca ali, porque aí vai te dar clareza. Sinto culpa disso, 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 daquilo. E aí, você pega um desses de cada vez, tá? No máximo um por dia, nada mais do que isso, para dar tempo para o teu corpo processar. Diria até melhor, viu? Diria a cada 3 dias, para que você limpe cada uma das culpas. Se são muitas culpas, pega uma para cada 3 dias. Então, por exemplo, faz uma hoje, depois tu vai fazer a outra lá na quinta-feira, tá? Vai dar uma folga pro teu corpo nesses próximos 3 dias. E você vai visualizar ou a pessoa ou a situação. E você vai visualizar aquilo ali sendo apagado, aquilo ali sendo resolvido. De repente, se é uma pessoa que você tinha algo para falar para ela, você vai visualizar falando aquilo ali para aquela pessoa, né? E você vai perceber e vai visualizar aquilo ali se liberando como se fosse chuvinha de luz e aquilo ali indo para longe de você, tá? Esse, gente, é um exercício muito, muito poderoso para que você faça essa liberação de culpa, tá? E além disso, eu adiciono aqui nesse exercício o perdão. Então, como eu falei, se você é alguma coisa relacionada a uma pessoa, você vai fazer o seguinte, você vai conversar com aquela pessoa, você vai dizer pra... Isso é mentalmente, tá? Tu não precisa ligar pra pessoa. Tem pessoas que não estão mais aqui, que já foram pro outro plano, e mesmo assim você vai liberar a culpa e você vai resolver essas coisas da tua vida, tá? Mas de repente há uma pessoa que tá aqui, que ela não faleceu ainda, mas não faz sentido às vezes você ir pessoalmente na pessoa, se depois você sentir no teu coração, mas faça depois que você fez o exercício. Aí você, no exercício de olhinhos fechados, você vai ver, por exemplo, se é com uma culpa com relação a uma pessoa, você vai falar pra ela, fulana, eu sinto muito,
porque eu fiz aquilo com você, eu fiz o que eu sabia fazer naquele momento, com a consciência que eu tinha naquele momento, e eu me senti mal por muitos anos, mas agora eu entendo que eu não preciso carregar essa culpa pro resto da minha vida e que a gente pode resolver isso. Então eu deixo aqui eu registro agora, nesse momento, o meu sentir muito por aquilo que eu te fiz sofrer, por todo o mal que eu te fiz. Você pode falar literalmente isso para essa pessoa, tá? Você pode depois colocar essa parte dessa live para te ajudar a guiar no teu exercício, tá? E você vai dizer outras coisas que venham no teu coração, visualizando que essa pessoa tá bem na tua frente, que você tá olho no olho com ela, tá? Mas é tudo mentalmente, tá? Só que, gente, entendam, o mentalmente é um exercício de visualização criativa, e a nossa mente, ela não tem a menor ideia se o que tu tá assistindo agora é a Gabriele aqui ao vivo de verdade, ou se de repente tu tá imaginando que tu tá me assistindo. Pra tua mente é tudo a mesma coisa, entendeu? O que eu quero te dizer com isso? Eu tô ao vivo aqui, você tá me assistindo, isso é um fato, é uma realidade, mas o que eu quero dizer com isso é que na hora que você visualizar que uma coisa está acontecendo, a tua mente vai acreditar que aquilo está acontecendo. Aí é que entra a história de que você não pode ficar pensando bobagem, pensando besteira, pensando coisa ruim e aquela história do pensamento negativo. Então, na hora que você fizer esse exercício, se entrega para o exercício. Se não é com relação a uma pessoa, se é com relação a uma situação, visualiza a situação, visualiza de repente aquela situação que você se culpa, né? Visualiza aquilo ali acontecendo de uma forma diferente, tá? Olha lá, não sei porquê, mas me veio isso aqui. Lá no início da live eu dei um exemplo bem bom, bem impactante, né? Digamos que uma pessoa mata outra pessoa e eu usei aquela frase da minha professora Cristina Caro. Não importa o que aconteceu, levante a cabeça. Então vamos dizer, num exemplo de uma pessoa assim, que a pessoa vai visualizar que, né, ela sentia muito por tudo aquilo, ela percebeu que não era uma coisa muito legal, e ela até como se ela visualizasse ela fazendo as pazes com aquela pessoa que aconteceu aquilo ali, né? Nada por acaso, gente, né? Então, por piores que sejam os exemplos, né, é como se hoje em dia fosse muito impactante pra gente, fulano matou ciclano e tal. Só que a gente às vezes esquece da história da humanidade, um negócio lá de trás, e quantas pessoas ou humanos era normal fazer oferenda, né, em que se entregava os humanos como oferenda, tá? Como oferenda aos deuses, tá? Então isso era extremamente comum, né? Então, imagina, né, quantos de nós que estamos aqui agora aqui nessa live, eu, vocês aí, quantos de nós não fizemos isso lá? E às vezes hoje a gente tem culpas na nossa vida que a gente nem sabe de onde, mas a gente participou dessas oferendas, a gente entregou uns humaninhos pra fogueira, a gente entregou uns humaninhos aí pra galera. E aí? Pode ser? Então, vejam, libertar de culpas, de remorsos, que é o nosso tema de hoje do Poção Mágica de Gabi, é algo que vai toda permeando tudo que a gente conversou hoje, da tua infância, da tua vida adulta, teu passado agora recente, teu passado de 10 anos atrás, que você precisa liberar. Então você tem que trazer esse perdão de si mesma, a si mesmo, e o perdão ao outro, que é esse sentir muito. Então pega essa live aqui, assiste de novo, vai pegando os pontos aqui da questão de expansão de consciência e de tudo mais, e vai te liberando para que você consiga liberar essas culpas. É como se você estivesse caminhando na tua estrada da vida e você tá cheio aqui de sacos de cimento, né? Ou aqueles saquinhos, né, que carregavam antigamente, que botava aqui uns pesos, tá? E você tá cheio desses pesos, carregando pedras, literalmente, gente. Porque, cara, carregar a culpa é literalmente como se você carregasse pedras, né? E você tá aqui com essas pedras. Então, cada dia, né, você vai fazer aquela lista das culpas. Cada dia você vai tirar aqui, ó, libera uma, libera outra culpa, e tô ficando até escabelando. E vai liberando as culpas.
vai liberar as culpas e você vai repetir o mantra: eu mereço viver a minha vida sem culpa. Anota esse mantra. Depois que você fizer o exercício, você vai fazer este mantra. Todos os dias ao acordar e você tá fazendo outras coisas, você vai repetir: eu mereço viver a minha vida sem culpa. Eu mereço viver a minha vida sem culpa. Então você vai ficar mantrando para tua mente, pro teu interior, pro teu coração depois que você fez o exercício, tá bom, gente? Então, hoje a gente falou sobre como liberar, né, como eliminar essa culpa da sua vida. E o objetivo aqui foi trazer clareza e entendimento de todo o aspecto que a mente nos coloca aí para que nos sintamos culpados, tá? E passe a fazer as coisas sem culpa a partir de hoje na sua vida, tá? Passe a viver sem culpa. Faz esses exercícios que temos aqui no final, faz esse mantra: eu vivo uma vida sem culpa, tá? E você vai ver os resultados começando a girar e mudar na tua vida definitivamente, tá bom? E depois volta aqui pra me contar, me chama lá no direct que vai ser um prazer imenso eu saber como que tá indo, como que tá acontecendo a tua estruturação emocional, tá bom? Então é isso, gente, deixo aqui, beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no coração de todos vocês. Beijo, gente! Até segunda que vem.